Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. É com um grande prazer que venho refletir com os amados um texto da Palavra de Deus. O Salmo 13, do versículo 1 ao versículo 6, diz o seguinte: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto tem me feito muito bem. Vamos orar? Pai, graças te damos por este dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo Senhor nos sustentar. Obrigado pelo Senhor nos abençoar. Agora, Senhor, dá-nos capacidade para refletirmos e entendermos a Tua palavra. Eu oro agradecido, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, eu gostaria de falar sobre o tema vencendo os momentos difíceis da vida. Este Salmo 13 é um salmo davídico, isso quer dizer, foi escrito por Davi. A princípio, quando nós olhamos para este salmo, nós vemos um Davi aflito, nós vemos um Davi angustiado, nós vemos um Davi triste, nós vemos um Davi que reclama com Deus. Aqui Davi lamenta a sua opressão pelo inimigo. Davi pede a Deus que o liberte. E confiadamente, Davi se compromete a louvar e adorar a Deus pelo livramento. No versículo 1 e 2, vemos uma quadrupla da expressão até quando. Nós vemos o repetir dessa expressão até quando. E essa expressão indica uma extrema opressão, um extremo sofrimento e a infidelidade e a infelicidade de Davi. Queridos, não é errado você falar a Deus da sua situação. Não é errado, não é pecado. Tanto é que este Salmo 13 nos mostra isso. Não mostra nenhuma repreensão da parte de Deus, não mostra nenhuma indignação da parte de Deus. Não é errado falar a Deus do seu sofrimento. Não é errado. Não é errado você falar a Deus do que te atormenta, do que te incomoda, do que te faz sofrer dessa maneira. Só que nós precisamos ter uma posição, assim como Davi teve. Davi começou assim, ele começou reclamando, ele começou
indagando a Deus o silêncio de Deus em relação a ele. É interessante neste salmo que ele parece muito conosco. Como nos comportamos diante das circunstâncias? Como nos comportamos diante do sofrimento? Como nos comportamos diante da pandemia? Como nos comportamos diante da doença e de outras coisas? Bem, eu vou ressaltar 4 pontos que eu vi neste Salmo 13. Primeiro ponto: diante das opressões é preciso tomar uma posição. Diante do sofrimento, diante de uma doença, diante da opressão de alguém, nós temos que tomar um posicionamento. Nós não podemos e não devemos ficar inertes. Por exemplo, não adianta ficar parado vendo as coisas acontecerem. Não adianta. É necessário um posicionamento. Não adianta ficar reclamando da situação sem tomar nenhuma atitude. Não adianta desistir da situação, seja ela qual for. É necessário um posicionamento. Davi, sim, ele começa reclamando. Salmo 1, versículo 1, 2 e 3, ele reclama. Mas depois ele muda de posição. Ele muda a sua visão. Ele muda o seu foco com relação a Deus. Em segundo lugar, devemos olhar para a direção correta. Devemos olhar para o alto. Muitas vezes nós temos a tendência de, quando surgem as dificuldades, quando surgem os problemas, nós ficamos olhando para o chão, olhando para a situação sem nenhuma atitude. Nessas horas, meus queridos, nós devemos olhar para o alto, nós devemos olhar para o céu, nós devemos olhar para Deus. Não adianta apenas olhar simplesmente para o problema, seja ele pequeno ou grande, seja uma doença pequena ou grande. Devemos olhar para aquele que pode dar solução para toda e qualquer situação. Olhar para quem tem autoridade para fazer o que for necessário. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18, ele disse o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então eu faço uma pergunta: o que é maior? Os nossos problemas ou o nosso Deus? Nós devemos mostrar para os nossos problemas quão grande é o nosso Deus. Toda autoridade foi dada a Jesus Cristo. Toda autoridade foi dada a Jesus Cristo. Não há o que Jesus não possa fazer. Não há situação que Jesus não possa resolver. Nos momentos de dificuldades,
nos momentos nebulosos da nossa vida, nós devemos olhar para o alto, buscar socorro no alto, buscar socorro no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos buscar aquele que tem todo o poder, não algum poder. Nós temos a tendência a procurar esses milagreiros que existem por aí, e sendo que nós temos um Deus que Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder, todo o poder. Colossenses capítulo 1, versículo 11 diz o seguinte: sendo fortalecidos com o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Já imaginou? Nós devemos confiar no nosso Deus, nós devemos sermos fortalecidos com todo o poder. Quem tem todo o poder? O nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo tem todo o poder. Hebreus 12, versículo 2, diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus está assentado à destra do trono de Deus. Devemos também, meus amados, depositar nele, no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, toda a nossa fé. Aquilo que é humanamente possível fazer, nós devemos fazer. É preciso fazer. Mas existem momentos, existem situações que somente Deus pode dar solução. E é nele que nós depositamos a nossa fé. Se necessário for buscar recursos humanos de profissionais, devemos fazê-lo, mas sem dispensar a fé plena no nosso Deus. Salmo 13, versículo 5 diz o seguinte: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Olha que mudança que Davi está fazendo aqui. Logo acima, versículo 1, 2, ele reclama, ele se entristece, ele fica com a alma abatida, mas a tomada de posição dele leva-o a afirmar a sua fé em Deus, confiar em Deus. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. O terceiro ponto, Deus tem todo o poder que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Deus tem. Deus tem poder para ouvir a tua oração, para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua súplica. Deus tem poder para te socorrer. Deus tem poder para te livrar.
Deus tem poder para salvar de toda e qualquer situação, adversidades, problemas. Deus tem todo o poder. Confie, confie em Deus e você verá o agir de Deus. Em quarto e último lugar, a solução para os nossos momentos difíceis. A solução está em buscar, em clamar a Deus. Irmos até a presença de Deus. Invocarmos a presença do Senhor. Olha o versículo 12, 13 e 14 de Jeremias, capítulo 29. Diz assim: Então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clamor, súplicas, rogos ao Senhor. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, ou farei mudar a sua situação. Quando buscamos a Deus, meus amados, com certeza iremos achá-lo. Quando buscamos a Deus de todo o coração, nós o encontramos, porque Ele está de braços abertos para nos receber, para nos aceitar na sua presença. Não pelos nossos méritos, porque méritos nós não temos, mas quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele nos olha através dos méritos de Jesus Cristo. É os méritos de Jesus que é levado em conta, não os nossos méritos. Nós somos pecadores, nós não temos méritos nenhum, mas Jesus, Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e Ele pode interceder por nós. Depois de tudo isso, meus amados, depois de tomarmos uma posição diante dos problemas, depois de olhar na direção correta, olhar para o alto, depois que Deus, que tem todo o poder que você precisa, te acudir, depois que você buscar, clamar a Deus com todas as tuas forças, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento, você pode dizer, assim como Davi disse, lá no versículo 6, Davi lhe disse o seguinte: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Nos momentos difíceis, nos momentos angustiantes, nos momentos da dor, nos momentos da pandemia, nos momentos onde nós não sabemos ou ficamos em dúvida onde buscar o socorro, o nosso socorro está no Senhor, que criou os céus e a terra. E aí, meus queridos, nós podemos cantar, nós podemos salmodiar, como Davi diz
no versículo 6 do Salmo 13. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E nisso nos alegramos, meus queridos. No nosso Deus nós podemos cantar, podemos nos alegrar, porque o nosso Deus nos tem feito muito bem. Você está atravessando por momentos difíceis, ainda mais com essa pandemia. Eu não sou diferente dos irmãos. Eu também atravesso momentos difíceis, momentos com problemas. Eu também enfrento problemas com a saúde, mas vou buscar o meu Deus. Vamos buscar o nosso Deus. O nosso Deus nos ouvirá. E quando tudo passar, nunca vamos deixar de cantar ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Senhor, do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus. Amém.